Lágrimas no altar. Já não são ouvidas? Quem ainda chora até o chão ficar molhado de intercessão? Quem ainda se ajoelha, não para pedir, mas para oferecer o coração partido diante do Deus que parece em silêncio? Digo-te com temor, há altares erguidos em nossas casas, em nossos templos, mas falta-lhes o fogo que consome, falta-lhes as lágrimas que revelam paixão. E se o céu se calasse esta noite? E se o silêncio de Deus fosse o último som sobre a terra, que voz se levantaria com gemidos que não podem ser explicados? A verdade é dura, mas precisa ser dita. Muitos aprenderam a falar, poucos aprenderam a chorar. Muitos sabem cantar sobre a cruz, mas esqueceram o peso de carregá-la. David Brainerd, missionário consumido pela febre da alma, escreveu certa vez: "Eu careço de tudo, mas encontro alívio quando posso derramar meu coração em lágrimas diante do Senhor." Que palavras são essas, senão um eco da cruz? Não eram lágrimas comuns, eram intercessões líquidas, orações destiladas em dor, revelando o amor que queimava por almas perdidas. Hoje, porém, parece que a igreja se acostumou com a ausência do choro. O altar se tornou palco. O silêncio da noite já não é preenchido por clamores, mas por distrações que ecoam da tela e da mente. Onde estão aqueles que, como Brainerd, se consumiam ao ponto de escrever: "Senti-me tão fraco, tão próximo do pó, mas orei até meu peito arder em compaixão por eles." Há uma ferida oculta, uma ferida espiritual que poucos ousam admitir. O vazio da oração sem lágrimas. O coração acostumado ao deserto sem buscar o orvalho. O corpo cansado, que já não encontra consolo na presença. Falamos de avivamento, mas esquecemos que ele nasce de joelhos molhados. Lágrimas no altar. Não são sinal de fraqueza, mas de autenticidade. São rios escondidos que fluem onde a palavra não alcança. Elas dizem ao céu o que a boca não sabe traduzir. Elas falam ao trono o que a alma não consegue organizar. Brainerd sabia disso. Em sua solidão, no frio de suas enfermidades, ele escreveu: "Deitei-me na floresta e ali cobri o chão com minhas lágrimas, pedindo que Deus visitasse aquelas almas indígenas." Ele não tinha força no corpo, mas tinha força no quebrantamento. E nós? Ainda temos esse fogo? Ou será que a modernidade nos ensinou a viver sem lágrimas, como se pudéssemos tocar o coração de Deus com apenas discursos e técnicas? O silêncio de Deus é prova para o coração que esqueceu o altar. A ausência de fogo é juízo sobre a oração sem paixão. A cruz esquecida é ferida aberta na alma da igreja. Esta palavra é um espelho, é uma flecha. Não apenas descreve a dor de um homem que chorou, mas revela a pobreza de uma geração que não conhece mais a intercessão em lágrimas. Se o altar está seco, não é porque Deus não envia chuva. É porque a terra endureceu e ninguém mais cava com o rosto no pó. David Brainerd é testemunha contra nós. Seu diário não é apenas memória, é denúncia. Ele chorava até perder a voz, orava até perder as forças, intercedia até a madrugada se tornar brasa. Ele sabia o que significa amar almas ao ponto de se consumir. E nós? Ainda sabemos. Hoje, a pergunta profética que ecoa é: onde estão as lágrimas do altar? Há uma palavra que desce do céu como espada e como bálsamo. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Não é um número em um livro antigo, é um selo eterno no coração de Deus. É uma sentença viva que denuncia a frieza de uma geração que quer a colheita sem semeadura, quer o júbilo sem o pranto, quer a glória sem o altar. Essa palavra não fala de lágrimas comuns, mas daquelas que escorrem como sementes invisíveis no solo da eternidade. Lágrimas que carregam o peso de uma alma que não ora apenas por si, mas pelas multidões que caminham em trevas. Lágrimas que, como as de Brainerd, se tornam evangelhos silenciosos pregados diante do trono. E aqui está o choque. Muitos querem celebrar colheitas, mas poucos se dispõem a semear lágrimas. A igreja canta sobre avivamento, mas não conhece mais o frio da madrugada, onde a oração e o choro se misturam.
Falamos de missões, mas raramente dobramos os joelhos até o chão ficar encharcado de intercessão. David Brainerd escreveu em seu diário: "Minha alma chorou ao ponto de não ter forças para me levantar, mas em cada lágrima eu sentia como se uma alma fosse carregada até o céu. Isso é semear com lágrimas. Isso é gastar-se até que a vida escorra como água." Esse versículo é chave, porque revela o segredo que a carne não aceita. Não há júbilo verdadeiro sem dor carregada diante de Deus. Não há festa no céu sem gemidos na terra. O altar que não foi regado de lágrimas nunca verá frutos de glória. Olha bem ao redor. Muitos templos estão cheios de luzes, mas o altar está seco. Muitos púlpitos têm palavras bem arranjadas, mas faltam-lhes lágrimas. Muitas orações são belas em voz, mas vazias em peso. A chave bíblica não pode ser ignorada. O céu só responde a quem semeia no chão da intercessão. O texto sagrado diz que o choro é a semente, não é desperdício, não é fraqueza, não é emoção humana. É o selo de autenticidade de quem ama mais as almas do que a própria vida. É a marca de Cristo em nós. Foi assim com Brainerd, que orava até cuspir sangue, que chorava até cair desfalecido, que se levantava apenas para voltar ao pó com mais intensidade. Ele sabia que suas lágrimas eram as sementes que o Espírito recolhia como incenso diante de Deus. E nós? O que temos semeado? Palavras apressadas, compromissos vazios, pregações bem polidas? Nada disso gera colheita eterna. O céu não se move pelo discurso, mas pela paixão. Não se curva diante da eloquência, mas diante do quebrantamento. O Senhor da Seara não chama trabalhadores que não conhecem a dor da intercessão. Essa chave bíblica não apenas explica, mas denuncia. Denuncia uma geração que quer resultados rápidos, mas não suporta noites longas de oração. Denuncia um cristianismo confortável, que fala em missões sem jamais gastar lágrimas pelos perdidos. Denuncia a nossa pressa em colher sem suportar o silêncio da semeadura. Os que com lágrimas semeiam, não diz os que apenas falam, não diz os que apenas planejam, mas os que se consomem até a alma vazar pelos olhos. Brainerd entendeu. Ele dizia: preferiria passar a noite inteira em oração com lágrimas do que dormir em paz sem interceder. Esse versículo é profético, porque confronta e consola. Ele confronta nossa frieza, mas consola os que ainda choram escondidos. Há filhos de Deus que se sentem fracos, sozinhos que oram e choram acreditando que nada muda. Mas o Senhor recolhe cada lágrima em seu odre. Cada gota é semente. Cada noite de pranto é plantação invisível. E a promessa é certa: haverá júbilo, haverá colheita. Do trono veio a voz, mas da terra sobem as lágrimas. E entre o trono e a terra há um altar que nunca se esquece do choro. É ali que Deus encontra o homem. É ali que o homem se desfaz diante de Deus. Lágrimas são a linguagem que não engana, são o dialeto que não pode ser ensaiado. Elas dizem ao céu o que o coração não sabe organizar. Quando escorrem pelo rosto, não pedem permissão à lógica. Elas falam mais alto que as palavras. E o Senhor que lê os corações sabe o que cada gota significa. David Brainerd, em sua agonia, compreendeu: eu nada sou, mas minhas lágrimas me lembram que pertenço ao Senhor. E se sou pó, então que minhas lágrimas reguem este chão, até que dele nasçam frutos para a eternidade. A chave bíblica permanece aberta diante de nós. Se quisermos júbilo, precisamos semear com lágrimas. Se quisermos frutos, precisamos regar o altar com pranto. Se quisermos avivamento, precisamos conhecer o caminho do quebrantamento. E assim, a pergunta não se cala: ainda sabemos semear com lágrimas? Ou já nos contentamos em colher sem plantar, cantar sem chorar, pregar sem interceder? A cruz está nas músicas, mas não nos corações. A cruz está nas paredes, mas não nos ombros. A cruz está nos discursos, mas não nas lágrimas. Vivemos um tempo em que o nome de Cristo ecoa alto, mas o peso da sua glória é ignorado. Cantamos sobre sacrifício, mas amamos o conforto. Falamos sobre santidade, mas nos deleitamos em distrações.
Pregamos sobre a eternidade, mas construímos apenas para o presente. David Brainerd se levanta como acusação contra nós. Ele escreveu em seu diário: preferi definhar em dor a passar um dia sem interceder pelos perdidos. Enquanto ele chorava até perder as forças, nós buscamos entretenimento para preencher nosso vazio. Enquanto ele jejuava até a carne gritar, nós corremos atrás de banquetes que alimentam apenas a vaidade. A cruz está nos púlpitos, mas não nos ossos. A cruz está nos lábios, mas não na alma. A cruz está nos sermões, mas não no quarto secreto. E aqui está o diagnóstico que não podemos evitar. A igreja perdeu o altar. Perdemos a paixão que fazia homens caírem de joelhos no meio da noite. Perdemos o temor que fazia mulheres clamarem até o céu se abrir. Perdemos o senso da eternidade, trocado pela pressa do agora. Brainerd escreveu: senti-me esmagado pela compaixão, chorei como quem não pode parar, e ali encontrei vida. Hoje, quantos de nós já choramos assim? Quantos de nós conhecemos essa dor santa que nos quebra, mas também nos vivifica? A cruz está nas canções, mas não na carne crucificada. A cruz está nas artes, mas não na vida renunciada. A cruz está nas palavras, mas não nos ossos queimando em paixão. Temos templos cheios e corações vazios. Temos multidões reunidas e almas dispersas. Temos conferências lotadas e quartos de oração abandonados. Esta é a denúncia do Espírito. Buscamos glória sem Gólgota. Buscamos fogo sem altar. Buscamos frutos sem lágrimas. E o que são lágrimas, senão a confissão mais pura da alma? O que é intercessão senão amor em estado líquido? Brainerd entendeu isso. Ele registrou: enquanto eu chorava pelos indígenas, parecia ouvir em meu peito os gemidos do próprio Cristo. Ele se deixou consumir pela dor do Senhor. Mas nós nos deixamos anestesiar pelas distrações. A cruz está na teologia, mas não na prática. A cruz está na boca, mas não no sangue derramado em oração. A cruz está nas frases de efeito, mas não na renúncia diária. Não há falta de informação espiritual. O que falta é paixão. O que falta é quebrantamento. O que falta é o gemido do Espírito que não pode ser fabricado, mas apenas recebido em lágrimas. Há um pecado escondido em nossos dias, o de substituir presença por performance, oração por discurso, quebrantamento por espetáculo. A igreja se acostumou a medir o mover de Deus por aplausos e não por lágrimas. Mas Brainerd grita de seu diário: o altar deve estar molhado ou não há altar. Eis a denúncia. Aprendemos a decorar o Evangelho, mas não a viver o Evangelho. Aprendemos a falar sobre almas, mas não a agonizar por elas. Aprendemos a organizar cultos, mas esquecemos de regar o altar com pranto. A cruz está na boca da igreja, mas não está em seu estilo de vida. A cruz está no discurso dos líderes, mas não no secreto da madrugada. A cruz está nas conferências, mas não nos joelhos calejados. E você? Ainda sente o peso da cruz? Ou já se acostumou a viver um cristianismo sem lágrimas, sem agonia, sem fogo? Esta palavra não é apenas denúncia à coletividade, mas ao teu coração. O que tens feito com o altar? Onde estão tuas lágrimas? David Brainerd escreveu: às vezes, senti que o próprio inferno se abria diante dos olhos, e então chorei pelas almas como quem tenta resgatá-las do fogo. Essa voz antiga ainda ecoa. Ela denuncia a frieza moderna que já não sente mais a urgência da eternidade. A cruz está no discurso, mas não na carne que morre. A cruz está na doutrina, mas não na prática que dói. A cruz está nas igrejas, mas não nos ossos quebrados diante de Deus. E se continuarmos assim, se a igreja não voltar às lágrimas, colheremos apenas poeira. Se não houver semeadura de pranto, não haverá júbilo de colheita. Se não houver quebrantamento, não haverá avivamento. A cruz está sendo pregada, mas não está sendo vivida. A cruz está sendo lembrada, mas não está sendo carregada. A cruz está sendo exaltada, mas não está sendo obedecida. O diagnóstico é claro. Somos uma geração que canta sem chorar,
que fala sem gemer, que deseja coroa sem espinhos. Mas Cristo ainda chama, o altar ainda clama, e Brainerd ainda testifica com suas lágrimas que não há evangelho sem dor, não há oração sem agonia, não há amor verdadeiro sem intercessão. Ele escreveu: preferiria morrer cedo, consumido em lágrimas diante do altar, do que viver longo tempo sem conhecer o peso das almas. Quem entre nós pode repetir essa frase sem sentir vergonha? Quem entre nós pode dizer que ainda carrega tal paixão? A cruz está diante de nós, mas muitos desviam o olhar. A cruz está posta no caminho, mas muitos escolhem atalhos. A cruz está sangrando diante da história, mas muitos já não têm sede desse sangue. Este é o confronto. Ou voltamos às lágrimas, ou continuaremos num cristianismo seco, sem peso, sem fruto. E você? Ainda sente o fogo? Ou já se acostumou a viver com a cinza de um altar que um dia queimou, mas hoje apenas fumaça resta? Ainda conhece o peso das lágrimas que escorrem sem serem forçadas? Ou já se habituou a orar com palavras bonitas, mas secas como o deserto? Não fuja da pergunta. Não distraia a alma agora. É noite de confronto e o Espírito sonda teus ossos. Onde estão tuas lágrimas? Onde está tua dor pelas almas? Onde está o peso da eternidade em teu peito? Lembra-te da chave bíblica que ecoou: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Mas tu, tens semeado o quê? Se teus olhos permanecem secos, se teu coração permanece frio, que colheita esperarás? Não haverá júbilo para quem não conheceu pranto. Não haverá colheita para quem não semeou em quebrantamento. E você, ainda sente o peso do céu em tuas orações? Ou tudo se tornou rotina, obrigação, performance? Ainda consegue cair de joelhos e esquecer o tempo? Ou tua oração dura apenas o intervalo de um relógio? Ainda pode dizer como David Brainerd: preferiria gastar uma noite inteira chorando diante de Deus do que viver um dia sem sentir compaixão pelas almas. Pergunto-te mais uma vez: quando foi a última vez que tuas lágrimas falaram mais alto que tuas palavras? Quando foi a última vez que teu travesseiro se encharcou em oração, não porque querias algo de Deus, mas porque o querias mais do que tudo? E se o céu te perguntar hoje: onde estão tuas lágrimas? O que responderás? Dirás que o tempo está curto, que a vida é corrida, que a mente está cansada? Deus não busca desculpas. Ele busca corações quebrados. Ele busca intercessores que conhecem a linguagem do choro. Brainerd, enfermo e débil, podia dizer: ainda que meu corpo desfaleça, minhas lágrimas não cessam, pois não posso descansar enquanto houver almas a perecer. E tu que tens força, saúde, vida, mas já não tens lágrimas, o que tens feito com teu vigor? Não é para te ferir que essa palavra vem, é para despertar-te, pois ainda há tempo, ainda há altar, ainda há lágrimas guardadas pelo Espírito que deseja jorrar de teus olhos. E você, ainda sente o Espírito arder dentro de ti, ou já te acostumaste a viver apenas de memórias do que Ele fez um dia? Ainda tremes ao ouvir a voz do Senhor? Ou já te anestesiaste com vozes que não pedem renúncia? Não te enganes. O cristianismo sem lágrimas é apenas religião. A oração sem quebrantamento é apenas ritual. O altar sem choro é apenas decoração. Quando foi a última vez que o Espírito te moveu ao ponto de não conseguires conter o gemido? Quando foi a última vez que tua alma gritou como mulher em dores de parto por alguém perdido? Quando foi a última vez que tu disseste: Senhor, leva-me, mas salva-os? A chave bíblica se aplica à tua dor agora. Talvez tu chores em silêncio, achando que ninguém vê. Talvez teu coração doa, porque os teus se afastaram do Senhor. Talvez tu carregues culpas, fracassos, erros que ainda latejam. O Senhor recolhe essas lágrimas. Elas são sementes. Cada gota é oração não desperdiçada. Cada pranto é plantio invisível diante do trono. Mas também pode ser que teus olhos estejam secos há anos, que já não sabes mais o que é sentir quebrantamento, que o peso da cruz se tornou leve demais para ti, porque já não a carregas. Então ouve, volta ao altar, volta às lágrimas,
Volta à agonia santa que transforma o coração de pedra em carne viva. E você? Ainda sente o chamado da cruz ou já não ouves mais? Ainda sabes o caminho da madrugada ou esqueceste onde fica o quarto secreto? Ainda tens sede ou o mundo já te saciou com distrações? Não te contentes em viver sem lágrimas. Não aceites um cristianismo sem dor santa. Não digas, é assim. Mesmo o tempo mudou. A vida é corrida. O espírito continua o mesmo. O fogo continua o mesmo. A cruz continua sangrando. David Brainerd, mesmo à beira da morte, podia escrever: minha alma chora por aqueles que ainda não viram a beleza de Cristo, e se não posso falar-lhes muito, ainda posso chorar por eles. Ele entendeu o poder do choro. Ele compreendeu que lágrimas são pontes entre a terra e o céu. E você? Quem são aqueles por quem tens chorado? Ainda existe alguém em tua lista de orações que rouba teu sono, que te faz clamar de madrugada, que faz teu peito arder? Ou já não intercedes mais nem por ti mesmo? Esta palavra é espada, mas é também convite. O Espírito te chama não apenas a reconhecer tua frieza, mas a voltar ao altar. A cruz ainda está de pé, o trono ainda recebe lágrimas, o odre de Deus ainda guarda cada gota. Escreve aqui abaixo, como resposta ao Espírito: eu quero voltar. Deixa que essa confissão seja a tua primeira semente. Deixa que essa palavra se torne teu altar. E compartilha esta mensagem com alguém que precisa ser acordado antes que seja tarde. Talvez tua partilha seja a lágrima que faltava para regar outro coração. E se esta palavra toca tua alma, inscreve-te no Diário Missionário, não apenas como seguidor de um canal, mas como alguém que encontrou aqui um altar. Pois cada vídeo é oração, cada mensagem é espada, cada palavra é um eco do céu. Então, digo de novo, e você? Ainda sente o fogo? Ainda ouves a voz? Ainda sabes chorar? O chamado de Cristo nunca foi raso, nunca foi confortável, nunca foi adaptado ao gosto da carne. Ele sempre foi marcado por peso e ternura, por verdade e misericórdia, por convite e por confronto. Ele chama não apenas para seguir seus passos, mas para carregar aquilo que o mundo rejeita, a cruz. É um chamado de amor, mas também de renúncia. É a convocação do Rei, que não prometeu tronos terrestres, mas assegurou coroa eterna àqueles que não temessem o escândalo do Calvário. A cruz é, ao mesmo tempo, porta e caminho. Fardo e libertação, morte e vida. Quem dela foge, foge do próprio Cristo. Quem nela se deita, encontra descanso que não morre. O altar que está diante de nós não é um palco iluminado por refletores humanos, mas o Gólgota ensanguentado. Não há espetáculo, há entrega. Não há aplausos, há silêncio. E nesse silêncio ecoa a voz que rasgou a história. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o chamado que ainda reverbera e que hoje se ergue diante de você com peso de eternidade. Você pode ignorá-lo, pode adiar, pode até disfarçar com rituais e discursos, mas a cruz permanece, imóvel, inegociável, como linha divisória entre os que amam e os que apenas observam. Não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. Essa é a ordem do reino, o decreto que não muda, a sementeira de toda a verdadeira vida espiritual. Quer a vitória? Precisa da entrega. Quer a coroa? Precisa das marcas. Quer o trono? Precisa do madeiro. É nesse caminho estreito que os profetas encontraram voz, que os mártires encontraram força, que os santos anônimos encontraram sentido. E é nesse mesmo caminho que você precisa decidir se andará ou se continuará na estrada larga, adornada mas vazia. David Brainerd, no auge de sua juventude, debilitado em corpo e ainda assim inflamado em espírito, escreveu: eu não desejo viver para mim mesmo, mas somente para Deus. Oh, que minha vida fosse uma contínua morte para o mundo e para o eu. Palavras que ainda queimam como brasas, confrontando uma geração que transformou o Evangelho em adereço. Brainerd sabia que a cruz não é uma ideia, é uma realidade que sangra,
Não é um símbolo bonito. É uma sentença de morte contra a vaidade, contra a hipocrisia, contra o ego inflamado. E é por isso que poucos a carregam. Mas todos os que recusam a cruz também recusam o Cristo crucificado. E você? Até quando se contentará com um evangelho sem sangue? Até quando desejará apenas a promessa, mas não o preço? Até quando fugirá do altar da renúncia? O chamado de Cristo é urgente. Não é um convite para amanhã, é para hoje. Porque a cada batida do coração a eternidade se aproxima. E quando o último fôlego escapar dos lábios, não haverá mais chance de escolher. Ou você morre agora para viver com Ele, ou morrerá no juízo, sem o consolo de sua voz. Não há neutralidade diante da cruz. Renunciar não é perder, é encontrar. Morrer não é fim, é princípio. Quando o eu se cala, Cristo fala. Quando o orgulho é crucificado, a humildade floresce. Quando a carne se curva, o espírito se ergue. Esse é o mistério que os sábios não entendem, mas que os quebrantados experimentam. Se o grão de trigo não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. A morte do eu é a garantia da vida de Deus fluindo em você. É a raiz de toda a santidade, o segredo de toda a autoridade espiritual, a fonte de toda a paz que não pode ser roubada. Por isso, hoje, diante da cruz, Cristo o chama, não com a voz de ameaça, mas com o tom terno de quem já derramou o sangue, de quem já tomou sobre si o peso que era seu. Ele não o chama para morrer sozinho. Ele o chama para participar da morte dele. E se você participa da morte, também participará da vida. Se você se une à sua entrega, também se unirá à sua vitória. Eu fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o cântico dos que aceitaram o convite, e esse pode ser o seu cântico também. Volte ao altar. Volte à simplicidade. Volte ao arrependimento real, aquele que não se contenta com lágrimas superficiais, mas que gera mudança de rota, decisão firme, rendição completa. Não há mais tempo para máscaras. Não há mais espaço para jogos religiosos. Cristo pede tudo porque deu tudo. Ele pede sua vida porque deu a dele por você. Ele pede seu coração inteiro porque o amou até o fim. O que ainda o impede? O orgulho, a opinião alheia, a dúvida? Nenhum desses ídolos permanecerá no dia em que os céus se abrirem e o Filho do Homem vier em glória. Por isso, derrube-os hoje, antes que seja tarde. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Grave isso no íntimo. Repita isso como selo em sua alma. Toda vez que a carne resistir, lembre-se, Gólgota vem antes da glória. Toda vez que o orgulho gritar, lembre-se, sem morte não há vida. Toda vez que a tentação oferecer atalhos, lembre-se, sem cruz não há Cristo. O caminho pode parecer pesado, mas é o único que leva à eternidade. A estrada pode ser estreita, mas é a única que desemboca em portas de ouro. E agora, diante do altar, diante da cruz, diante do Cristo que chama, a decisão é sua. Ele não força, ele convida. Ele não arrasta, ele atrai. Ele não ameaça, ele espera. Mas a espera não será para sempre. O tempo é hoje, o chamado é agora, a resposta é sua. Venha, renda-se, prostre-se. Deixe que a cruz mate o que precisa morrer, para que a vida de Cristo floresça no que precisa viver. Volte ao altar, porque ali está o início da vida que nunca terá fim. Você não chegou até aqui por acaso. Esta palavra atravessou tempo, distância e circunstâncias para alcançar exatamente o seu coração. Talvez você tenha clicado distraído, talvez tenha apenas passado os olhos por alguns segundos, mas permaneceu. E permanecer diante de uma palavra que fala de cruz, renúncia e eternidade nunca é mero acidente. É propósito, é chamado, é o próprio Deus sussurrando no íntimo. Ainda há tempo, ainda é hoje, ainda é agora. Deus usou este vídeo para despertar você, não para entreter, não para massagear o ego, não para oferecer promessas vazias de prosperidade fácil,
mas para sacudir, para confrontar, para arrancar máscaras e trazer você de volta ao altar. Se seus olhos se umedeceram em algum momento, se sua garganta travou, se o coração bateu mais forte em silêncio, saiba, foi o Espírito tocando o centro da sua alma. Não endureça, não adie, não permita que a semente caia entre espinhos de distrações e morra. Esta é a hora de responder. Você sente o peso? Sente que o céu chama pelo seu nome? Isso não é manipulação emocional, é a realidade espiritual da voz de Cristo que ainda ecoa. Venha a mim. Ele está dizendo isso a você agora, não amanhã, não depois. Agora, porque a eternidade não negocia com adiamentos. Cada dia a mais distante da cruz é um dia a menos de vida real. Cada passo para longe do altar é um passo para perto do vazio. Mas cada lágrima de arrependimento hoje pode se tornar canção de vitória amanhã. O que você vai fazer com essa palavra? Vai deixá-la escapar como vento? Vai enterrá-la sob a rotina? Ou vai permitir que ela quebre correntes, que renove sua alma, que desperte o fogo adormecido? Você sabe que precisa. Você sabe que já tentou viver com um pé no altar e outro no mundo, e isso só trouxe vazio. Você sabe que o coração pede mais. Então volte. Volte para a cruz, volte para o quebrantamento, volte para a vida que não passa. Compartilhe com quem ainda está dormindo. Porque se esta palavra foi espada para você, também será para outros. Talvez alguém que você ama esteja em sono espiritual profundo, e uma partilha simples pode ser o despertador divino. Talvez um amigo esteja caminhando para longe sem perceber, e esta mensagem seja o grito que o fará voltar. Você pode ser ponte, você pode ser voz, você pode ser resposta de oração. Não guarde para si o que veio do céu. E se esta palavra tocou você, se em algum momento seus olhos arderam e seu coração se apertou, então este lugar é seu altar também. Inscreva-se no canal Diário Missionário e caminhe com aqueles que ainda ouvem a voz. Aqui não oferecemos apenas mensagens bonitas, mas ecos do céu. Aqui cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é semente de eternidade. Não para colecionar visualizações, mas para formar soldados do reino, corações rendidos, vidas transformadas. Volte sempre, porque aqui há mais do que mensagens, há um chamado. Um chamado a viver o Evangelho com lágrimas, com renúncia, com verdade. Um chamado a não se perder no barulho do mundo, mas a guardar o coração no silêncio da cruz. Um chamado a continuar despertando, mesmo quando tudo ao redor insiste em dormir. E você não pode andar sozinho. Precisa de vozes que lembrem você, precisa de irmãos que segurem sua mão, precisa de um lugar onde o fogo não se apague. Hoje, diante de Deus, você precisa tomar uma decisão. Não apenas clicar, não apenas emocionar-se, mas responder. Diga sim à cruz. Diga sim à vida. Diga sim ao Cristo que morreu e ressuscitou. E quando terminar este vídeo, não desligue a chama. Ore, prostre-se, fale com Ele e depois volte, porque a caminhada é longa e há muito mais que o Senhor deseja revelar a você. Você não chegou até aqui por acaso. A cruz não é acaso. A palavra não é acaso. A eternidade não é acaso. É destino, é chamado, é vida.